Pessoal, é o seguinte, tem bastante coisa para falar nesse vídeo aqui, então vamos lá direto ao ponto. Quando eu vejo uma pessoa como essa Raquel Sherazade fazer uma publicação dessas, eu fico indignado. Eu vou falar um pouco mais sobre tudo que eu posso falar, na verdade. Eu acho que posso, sei lá. E eu quero trazer uma reflexão bem bacana aqui para todo mundo, tá? Quero que você pense bem. A gente está na terça-feira hoje, né? Essa é a última semana aqui da corrida eleitoral e eu quero que a gente pense bem, tá? Não só ela, como outros jornalistas. Tem alguns posicionamentos de pessoas tentando colocar equivalência em coisas onde não existe. Vou falar um pouco sobre o Augusto Nunes, que foi afastado dos pingos nos is da Jovem Pan, tá? Acabou de fazer uma postagem e eu vou mostrar aqui para você também. Mas vamos começar por essa postagem aqui da Sherazade, né? Repita comigo: proibir propagação de mentiras não é censura. Qualquer pessoa que tenha o direito de falar, tolhido, é censura. Não tem o que falar. Você não tem o que argumentar. Essa moça aí, ela trabalhou na Jovem Pan, né? Tem um vídeo dela, hoje eu assisti, acho que foi no Morning Show, ela falando, fazendo críticas bem contundentes, bem sóbrias sobre tudo isso que está acontecendo. E isso aí na época lá do outro governo lá atrás, quando ela trabalhava na Jovem Pan, muitos anos atrás, não sei se foi 2015, por aí. Ela bem sóbria falando sobre isso, sobre o controle da mídia, dizendo que o outro candidato quer fazer isso, que isso é um absurdo. Agora sim, ó, essa postagem que foi muito compartilhada em grupos de WhatsApp, em várias redes sociais, só a postagem já está, só é uma confissão de culpa, é assumido, ó, proibir propagação de mentira. Ninguém tem direito de proibir nada. As pessoas têm direito de falar o que quiser. Caso essas pessoas ultrapassem os limites, quem se sentiu ofendido tem também o direito de entrar na justiça e pedir uma reparação moral, né? Civil, moral. Eu não sou jurista, mas eu sei que existe, né? Então tem a calúnia, difamação. Ninguém pode proibir ninguém de falar nada. Como é que você proíbe alguém de falar antes de saber o que ela vai falar? É isso que está acontecendo com a Jovem Pan. Alguns jornalistas foram afastados e os que estão lá estão proibidos de falar algumas coisas. Então assim, a Raquel Sherazade, quando ela compartilha algo igual isso daqui, algo absurdo igual esse, ela está confessando que ela é a favor sim da censura. Porque proibir propagação, cara, proibir que alguém fale alguma coisa, é censura prévia. Não tem outro adjetivo, não tem outra palavra, tá? A gente só sabe quando aconteceu alguma coisa, né? A gente só consegue julgar algo depois que aconteceu. Se alguém falar uma mentira, então você pode falar: isso que você falou é mentira. Você não pode proibir as pessoas de falarem. Como é que você vai saber se ela está mentindo ou não? Fora que mentira não é crime. Mentira não é crime, fake news, essas coisas não é crime, não existe lá no nosso ordenamento jurídico. Então é ridículo ver uma ex-jornalista, eu vou chamar até assim, né, que já foi importante para o nosso país, hoje em dia compactuando com isso. E uma coisa pode ter certeza: isso vai chegar em todo mundo, tá? Outra coisa que eu queria falar também, antes de passar para o Augusto Nunes, eu vi algumas pessoas como o Danilo Gentili, que tem algumas ideias que eu até concordo e tal, né? Ele deu uma entrevista outro dia falando sobre que ele também foi censurado pelo governo Bolsonaro. Bom, eu acho que a gente precisa acertar algumas coisas, essas equivalências que eles fazem. A gente precisa estar atento e vigilante sempre. Teve um problema lá com o filme dele, que pelo que eu sei, o que aconteceu foi que chegaram lá no acordo, corrigiram, né, a classificação etária lá do filme e tá tudo certo. O Danilo Gentili, ele continua com as redes sociais dele, ele e todos esses que tentam colocar equivalência, como esse pessoal de MBL e mais alguns, tentam colocar equivalência. Eles dizem que o que tá, né, que o opositor do Bolsonaro está fazendo é a mesma coisa que o Bolsonaro faz. Olha que covardia. Olha que covardia, tá? Isso aí não é honestidade. Isso é desonestidade intelectual. Danilo Gentili continua, né? E esses outros, eu vou usar ele porque ele vive falando sobre isso. Continua com as redes dele ativas. Continua recebendo o salário dele, né? Já pensou se o Bolsonaro falar assim: o Silvio Santos não é para pagar o salário do Danilo Gentili? Por que eu digo isso? A Bárbara lá do canal Te Atualizei, ela é um exemplo muito claro sobre isso. O canal dela não foi desmonetizado, como a gente às vezes fala aqui, né? Assim, mais praticamente, mas o canal dela não foi desmonetizado. Acontece que continua veiculando lá as propagandas, o canal dela continua gerando receita, mas o pagamento dela está retido, né, pela justiça. Então é isso que aconteceu.
Então, assim, não dá para comparar uma coisa com a outra. Eu queria que o Danilo Gentili falasse quais foram os perfis, qual empresário do lado do Bolsonaro que teve as redes sociais tolhidas, como foi o caso do Luciano Hang. Não dá para colocar na mesma balança. Esses caras estão cometendo um equívoco. E isso aí vai chegar para eles. Por mais que tenha críticas, tem que manter a vigilância. Também não sou a favor de ficar esse negócio de ficar tirando toda hora post da rede social. Eu acho que verdade, mentira se combate com a verdade. Aí eu vi outras pessoas falando, aquele artigo do UOL lá sobre os 51 imóveis continua no ar. A propaganda do Bolsonaro foi lá, pediu para retirar, e aí depois eles recorreram, foi tudo processo legal e foi mantido. O artigo do UOL está no ar, você pode pesquisar aí que você vai ver, um artigo que tem um monte de coisas lá que são meias verdades ou que falta com a verdade totalmente. Eles falam um monte de coisa, vão entrar nesse mérito aqui, mas falta bastante com a verdade, mas está no ar. Luciano Hang está sem as redes sociais dele, está proibido de... Enfim, é um empresário que gera emprego e porque ele fez comentários dentro de uma rede social, uma rede privada. Tá? Uma rede privada, um grupo privado, que eu vou dizer assim, que era um grupo de WhatsApp. E aí a gente fica triste de ver isso daqui. Olha aqui, o Augusto Nunes, um dos jornalistas mais conceituados aqui, mais antigos, trabalhou em Veja, em todos esses locais, trabalhou com todos esses profissionais aí que hoje estão batendo palma para o que está acontecendo com a Jovem Pan. Aqui, autorizado pelo vídeo em que o TSE negou a existência de censura na Jovem Pan, reafirmei no programa de ontem, eu vi esse vídeo, tá? Você procurar aqui no Twitter, na internet que você vai ver, ontem, as 4 expressões proibidas, eu nem vou falar aqui, são essas aqui. Hoje, pressionado pelo TSE e por ele, a direção do jornalismo da Jovem Pan dispensou-me dos pingos nos is até segunda-feira que vem. Continuarei dizendo o que penso na Revista Oeste. Então tá aí, eu quero que vocês me apontem, você que tenta ficar passando aí, tentando colocar equivalência, qual foi um jornalista do naipe, do peso do Augusto Nunes, que foi afastado de qualquer emissora aí. Pode pegar qualquer um. Fala assim, esse jornalista foi afastado por causa da campanha, por causa de um advogado, por causa do presidente Jair Bolsonaro, inclusive nesses 4 anos que tiveram aí. Todo mundo prometeu pra gente que o Bolsonaro que faria isso. Nos 4 anos eu não vi ele fazer isso com ninguém. O pessoal jogou bola com a cabeça dele, fizeram um monte de coisa lá, né? Tem coisa que não dá nem pra falar, porque o YouTube às vezes até acaba cerceando aqui nosso vídeo, limitando o alcance, acaba desmonetizando. Mas eu quero que você me aponte aí, qualquer jornalista que aconteceu isso. Qualquer um. Que foi feito isso a pedido do presidente Bolsonaro. Tem alguns aí que entraram no ostracismo e falam que é culpa do Bolsonaro, e assim, a culpa mesmo não é do Bolsonaro, é culpa dele. É culpa dele, né? A gente vê o Vila, Reinaldo Azevedo, esses aí entraram para o ostracismo, vão se perder na história, a história vai cobrar deles. Mas é porque o público que julga, o público não quer mais escutar esses caras. E a Jovem Pan tem feito muito sucesso. E aí tá aqui, a gente fica triste, Ana Paula Henkel, eu gosto muito de ver as publicações dela, de assistir os comentários dela. E tá aqui, a covarde e inconstitucional censura imposta à Jovem Pan pelo TSE amordaçou hoje um dos melhores e mais corretos jornalistas do Brasil. Por isso, também não estarei nos pingos nos is até segunda-feira que vem. Continuarei dizendo o que penso aqui e nos canais da Revista Oeste. Então tá aí. Então você aí, né? Eu não sei se esse vídeo chega aí a alguma dessas pessoas, eu não tenho esse alcance todo. Eu queria que chegasse ao Danilo Gentili, esse pessoal do MBL, esse pessoal que quer dar uma de limpinho. Eu tenho certeza que eles estão vendo. Acho que é justo a crítica, é justo assim, é compreensível a crítica que eles têm, mas a maior covardia que eu vejo é desse pessoal tentar traçar a equivalência. E agora, pra gente encerrar, a Raquel Sherazade, ela trabalhou no SBT, o Bolsonaro, inclusive, quando era deputado, foi a favor dela, quando ela sofreu algum tipo de perseguição. E hoje ela tá falando isso aqui, proibir propagação de mentiras não é censura. Na hora que ela falar alguma coisa, que alguns desses aí que estão, né, que fazem parte agora do Ministério da Verdade, que a gente pode dizer assim, julgar o que ela falou é mentira, porque agora quem é que decide o que é mentira e o que é verdade? O que é fake news e o que não é? Uma hora vai acontecer com ela. Ela vai falar algo que pode ser verdadeiro ou pode ser subjetivo e alguém julgar que é mentira. E ela pode ter um direito dela fundamental, que é a liberdade, né, a liberdade de expressão, tolhido também. E aí como é que fica? Ela vai lembrar desse dia, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais longo do que a gente faz aqui no canal,
Mas eu queria te pedir para você compartilhar esse vídeo aqui ao máximo, porque isso aqui, ó, com o Augusto Nunes, imagina o Augusto Nunes, imagina nós aqui, né? O Augusto Nunes é um cara que tem, sei lá, talvez mais de 50 anos de jornalismo, trabalhou em tudo quanto é mídia aí tradicional, que a gente fala, trabalhou na Record, na Veja, foi diretor da Veja, trabalha na Jovem Pan, que tem 80 anos, cara. Eu nunca pensei que eu viria isso daqui. Eu vi nos livros de história aí, falando da época lá, dos excessos que teve, na época dos governos militares, mas eu nunca pensei que eu ia viver isso daqui, ó, tá? Um jornalista sendo afastado. Eu estou assistindo hoje a Jovem Pan, esqueci de falar, por umas 2 ou 3 vezes o Paulo Figueiredo estava falando e a emissora saiu fora do ar, cara. Saiu fora do ar. Triste.